Olá! E aqui, ó, a gente só tá esperando a minha irmã chegar pra gente poder começar a conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse nosso tema lindo. Eu vou até dar uma acenada aqui pra ela, antes de ela começar a compartilhar essa live com a gente. A gente até trocou o cenário hoje para poder ficar interessante para vocês assistirem a nossa live. Com esse tema muito diferente, bem interessante. E vamos contar? 3, 2, 1. Eu acredito que agora a Adriana apareça. Aê! Boa noite! Olá! Tudo bem com você, maninha? Tudo bom? Que bom! Hoje é Dia das Mães, mas o nosso tema não é esse. Eu vou até já deixar escrito aqui o nosso tema para vocês saberem e compartilharem com a gente. Conta um pouco aí, Adri. Nós somos o Doutoras Respondem. Eu sou a doutora Adriana Basso, sou médica, administradora e junto com a minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que é advogada, nós fazemos o Doutoras Respondem e respondemos mesmo. Mesmo quando cai. Deu uma caidinha aqui, ó. A gente responde. A gente responde. Porque eu resolvi fazer o post fixo, né? Hoje nós vamos falar sobre você tem fome de quê? Fome de quê nessa vida? Vão pensando já em que vocês têm fome. Nós falamos sobre vários assuntos diversos sobre medicina, direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica, porque a gente quer que você pense por si. Acho que só funciona com o seu dedo post fixo, Dri, não vou falar uma coisa. Não queremos que pense você como outras pessoas querem que você pense. E estamos aqui para um debate sempre sobre temas muito interessantes, sobre temas muito polêmicos e às vezes um pouquinho intrigante. Aqui já temos um comentário. Temos fome de paz. Gente, eu tenho fome de tanta coisa. Ó, só funciona mesmo com o dedo da Adriana para pôr o post fixo. Eu vou falar ela, dedo mágico. Eu tentei de tudo aqui, juro para vocês. Você tem fome de quê? Não é só uma questão de fome de barriga cheia, né? Não, é que esse tema é bem propício para o dia de hoje, porque a gente fala muito, né, de mãe, proteção, quantas mães deixam de comer para dar de comer para os seus próprios filhos, né? E aí, de repente, esse tema veio à nossa cabeça porque a gente queria juntar tudo. Uhum. Né? A foto do flyer é uma pintura de Portinari, né? Sobre os retirantes. Era muito difícil, né? Você vê, se for observar a pintura, tem aquela pessoa consumida, né? Uma família consumida. A ideia, assim, é claro que hoje nas favelas, periferia, ou mesmo classe média que está passando dificuldade por falta de renda, existe uma dificuldade alimentar? Sim, existe. Brasil não é de hoje, não é por conta de pandemia que existe uma fome. Mas é uma fome de tudo, não é só uma fome de prato de comida, é uma fome de justiça, é uma fome de futuro, de perspectiva, fome de que mais? De oportunidades. E pra mim, sem qualquer clichê, a minha maior fome, a gente também está ao vivo agora aqui no Facebook, por isso que eu estava um pouco ausente aqui do nosso papo, mas agora sim. Eu, sem maior clichê, a minha maior fome é fome de justiça. Você sabe que eu fico indignada muitas vezes quando eu sinto alguma coisa, eu vejo alguma coisa e eu vejo que aquilo é errado e eu não consigo mudar. E eu não consigo. Ontem perguntaram pra gente se vocês não fossem ou advogada, ou médica e administradora, o que vocês seriam? De verdade, eu não sei o que eu seria. Acho que eu seria mãe, ponto. Eu não sei, eu amo a medicina, eu acho que juntar os dois foi o meu caminho até agora. E com a artes, eu acho que
Se desse dinheiro, tudo bem, mas sem medicina, não sei, não faz sentido. Nessa vida, se você consegue fazer aquilo que você gosta, trabalhar naquilo que você gosta, ter o retorno financeiro que você gosta, merece, precisa, com aquilo que você faz, escolheu para fazer, é o que eu faz acho que sentido. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tem aquele ditado que fala: trabalhe no que você gosta e você nunca vai ter que trabalhar na vida. Então, assim, fome para mim hoje, a minha maior fome é fome de justiça, porque eu vejo que tem muita coisa acontecendo que está errada e eu, sozinha, sou impotente. Doutoras Respondem também veio por causa disso. Uma certa autonomia, né? Porque a gente queria que vocês pensassem e não tivessem medo de falar. Aqui tem muitos dias que a gente fala coisas difíceis e coisas duras. Coisas assim que a gente pensa, mas a gente não tem coragem de dizer. E aos poucos a gente foi dizendo, né? Eu realmente, depois de um tempo com doutoras, conversando com vocês, sentindo esses feedbacks, muita gente chama a gente no direct, nas mensagens, e falam as necessidades com a gente. E falam assim: puxa, que legal, a gente está conseguindo ter com vocês aquela intimidade. E até a representação daquilo que eu gostaria de dizer. Muito, né? Isso. Vocês estão falando aquilo que eu gostaria de falar também. Isso foi um feedback muito constante, sabe? Que a gente demais recebeu. Pra gente. E isso daí tá direcionando a gente para mais coisas, sabe? A gente já pensou também em fazer as nossas... deixar a nossa agenda de temas já fixada com vocês, né? Mas ainda daí a gente entendeu que ainda não é o nosso momento, porque a gente está vivendo uma fase... instável de lá muitas fora. mudanças, né? E tem coisas que não dá. E a gente não queria vir com um papo mega clichê de Dia das Mães. Ok, eu sou mãe. Parabéns pelos Dias das Mães. Parabéns para todas as mães. Eu vou colocar depois da nossa live. Avós. Tias, avós. Todas as mães que são pais e mães, os pais que são mães. Os pães, as mães. As tias mães, as avós mães, todo mundo que cuida, que zela, que acho que esse é o objetivo. E quem cuida do outro, né? Até tem na Itália chama badante, que é cuidador de idoso. Isso também, parabéns, né? O cuidador, parabéns pelos cuidadores também. Sim, a gente tem super valor essas pessoas. Então nós não queríamos trazer aqui hoje esse tema super clichê. Mas você vai falar assim: doutora Fernanda, mas você não é mãe? Sou mãe, mas eu sou mãe todos os dias, eu não sou mãe só hoje. Hoje sim comemoramos, fizemos um almoço especial em família, que foi muito gostoso. Fizemos também aquela comemoração que hoje é a coisa mais normal, né? Liga para um, liga para o outro, junta todo mundo através das redes sociais e da internet, e aí a gente consegue dar os parabéns para todo mundo. Sim. Né? E aí a escolha do tema tem muito a ver com uma história de vida familiar nossa. É da nossa biografia, da nossa árvore genealógica, digamos assim. Essa é exatamente. Você tem fome de quê? Veio por causa da nossa avó paterna. Mas isso depois se espalhou para as outras gerações. Para as outras gerações. E aí, quando junta a família da mãe, acabou que virou uma tradição. Então, todos os momentos em reuniões familiares que tem comida, porque toda vez que a gente se reúne para celebrar, vocês já repararam que a comida tá sempre junto? Mangia che fa bene. Mangia che fa bene, tá todo mundo em volta de uma mesa. Então, essa é a simbologia mais pura, né? Do compartilhar, do estar conviver. Junto. E aí, a comunhão. Isso. E aí, por que veio esse tema? Veio da nossa avó materna. E todas as vezes que nós tínhamos uma reunião familiar... A senhora De Vecchi. Adoro esse sobrenome, gente. Linda.
avó. E toda vez que nós tínhamos essas reuniões, antes de começar, ninguém aguentava. Tínhamos fome, mas a gente tinha que seguir a tradição. Tem que esperar a ordem, né? Sim, a matriarca da família. Enquanto ela não dizia a oração, que é a que gerou o nosso tema de hoje, e nós vamos fazer juntos. Vamos lá? 3, 2, 1. Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Aleluia, 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 aleluia. E daí veio o tema de hoje. Tudo a ver com o tema do dia, porque veio da nossa avó. Tem a ver com o dia que é o Dia das Mães. Tem a ver com o momento do mundo que estamos vivendo, porque as pessoas estão passando fome. Fome de muita coisa, gente. Não é fome só de um prato de comida. Não, a comida, eu acho assim, se ela não existe, não tem mais nada, né? É dignidade, né? Aí há uma fome não só do prato, mas da fome da dignidade humana. E aí a gente ultrapassou barreiras já com essa questão de fome. As pessoas estão com medo e fome. A gente está falando bastante disso daqui ultimamente, né? O que a gente vai conseguir fazer para poder mudar isso tudo, Dri? Né? Honestidade, compartilhamento, comunhão. A comunhão que você tem na mesa em família é uma comunhão que você deve ter na sua sociedade, no seu meio. Compartilhar as coisas boas e valorizar quem é honesto com você. Essa é uma das coisas, mas eu acho que para você fazer a diferença, para você mudar, uma das principais coisas que você tem que ter é se educar. Tá. Adquirir mesmo conhecimento. Conhecimento técnico? Eu acho que o conhecimento ele é válido em qualquer sentido. Ou é de diploma ou é de vida? Eu acho que tem que agregar, uma coisa sem a outra não faz sentido, porque muitas vezes a pessoa sai da escola com a teoria, mas a teoria na prática, ela não funciona, né? E aí, assim, por isso que eu acho que as escolas, as faculdades hoje fazem estágio obrigatório, para que as pessoas tentem ter um pouco de vivência prática daquilo que eles vão ser. Ué, você não quer ser um advogado? Você não quer ser um médico? Como é que você simplesmente pega o seu diploma e cai no mundo? Não dá. Não dá. Não dá. Você acha que não é igual... E também ajudar os pares, né? Então, se você cai no mundo e tem mais experiência do que a pessoa que trabalha com você, ajuda, né? Ajuda o outro a crescer, a ser você, com você, ou melhor que você. Porque a pessoa que aprendeu vai ter muita gratidão. Eu tenho muita gratidão aos meus professores. Mas a gratidão, eu acho que é um sentimento, além de super necessário, nobre. E tem que ser, assim como os outros sentimentos, algo super verdadeiro. Não adianta você falar, mas não sentir. Claro. Né? E ultimamente, gente, nas nossas lives eu tenho falado tanto. Ontem eu assisti de novo a live que nós fizemos aqui. A gente coloca no YouTube, tá? e assim, eu realmente assisto porque eu quero saber o que eu falei. Porque eu sou responsável. Olha, presta atenção, esse é outro ensinamento muito bacana. Não vou dizer a fonte, mas porque também não vem ao caso, mas o ensinamento é o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Olha que maluco isso também, né? Sim. O outro entendeu o que quis. Entendeu o que quis. Gente, olha que privilégio. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem lai? Vou fazer. A gente tem aqui o nosso mestre acabamos de falar de professor. O nosso, pra mim também é mestre. Pode falar que não é, mas é. Também é uma pessoa que foi muito responsável na minha mudança aí de vida. Considero demais. E é uma honra ter você participando aqui com a gente nesse dia. E fala pra gente aí. Temos amigas aqui, tem amiga de faculdade também aqui. O tema é: você tem fome de quê? Eu já disse, eu tenho fome de justiça. Você tem fome de quê, Dri? Justiça, honestidade, de perspectiva.
né? No Brasil é difícil você ter perspectiva. Se você não tem o apoio dos seus familiares, dos seus amigos que você conta na mão, é muito difícil você ter perspectiva de uma segurança no futuro. Eita, essa história do futuro é uma coisa muito complexa, né? Futuro quase presente, né? Porque aqui é instável o dia inteiro. Eita. O Brasil é assim. É por isso que muita gente vem de fora. Mas e você acredita nisso? Que por mais que a gente brasileiro não tenha esse apoio muito forte, ainda tem gente que vem pra cá e consegue ter mais reconhecimento do que nós próprios. Isso eu acho uma injustiça muito grande, e uma das questões que é mais visível para comprovar o que eu estou falando é a questão dos médicos cubanos. Nada contra os médicos cubanos, nada contra. Todo mundo tem direito a escolher onde trabalhar. Sim, mas entre trazer gente de fora e valorizar o que a gente não tem escolha com relação a isso, né? Não, mas não tem valorização da mão de obra médica brasileira, né? Para quem não conhece o Doutoras Respondem, a gente, um dos nossos pilares é a valorização do profissional da saúde. E aí, o que eu quero com isso é que os médicos e todos os demais profissionais da saúde consigam fazer com que este momento... Esse é um momento de virada, gente. De que esse momento que está todo mundo vivendo, que ele passe a ser um marco de mudança para a valorização do nosso. A gente tem muita gente boa. É difícil o médico se unir, porque cada um está trabalhando no seu consultório ou num plantão, não tem como sair. E aí é uma classe realmente desunida. E aí todo mundo... Desunida por esse motivo, não pelas dores, né? Porque as dores todo mundo tem consciência, ciência e vivência dessa situação sucateada que tem no Brasil. Então, é difícil unir a classe mesmo, porque cada um tá numa loucura e não tem tempo nem para a própria família, né? Vai ter tempo para lutar por si? Não. E aí não tem quem lute pelos médicos. É o momento mais fácil que tem de alguém sucatear ainda mais. Ou vai falar, puxa, estamos numa situação muito ruim, né? Pois é, não podemos pagar mais aquilo que já era pouco. E essa história dos profissionais da saúde é uma coisa que balança muito nós duas, porque a gente, eu atuo no direito médico da saúde. A minha irmã é médica. Então, amo o que eu faço. Quando a gente fala a respeito do tema, a gente fala com real propriedade, a gente conhece, nós convivemos com os profissionais da saúde. Vários médicos aqui na live, inclusive. Eu convivo com, além dos médicos, eu convivo com dentistas, convivo com veterinários, convivo com enfermeiros. Sim. Psicólogos, amigos meus, tem o psicólogo, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, também não posso esquecer. Isso, eu tenho muitas amigas físicos que fazem quiropraxia. Que estão trabalhando muito também agora, porque existe... Profissionais liberais autônomos, 80% perdeu renda. Olha que triste isso. Eu vou falar, nós advogados, a gente trabalha, o nosso trabalho não para. Mas é o que eu disse uma vez numa discussão de condomínio, que existiu algo que foi bem salutar, mas me tirou um pouco do prumo aquele dia. A gente estava conversando num grupo do condomínio. Ah, tá. E assim, as pessoas têm opiniões e elas têm que ser flexíveis, porque você não agrada a todos e você também não receberá com bons olhos e ouvidos o que os outros disserem muitas vezes. E aí eu falei, olha, eu tenho uma profissão que me permite trabalhar de casa, fazer o home office. Mas o fato de eu trabalhar não significa certeza de eu receber, porque muitas vezes os meus clientes, que são empresas, estão passando por uma situação delicada. E eu vou deixar eles na mão? Eu não posso deixar eles na mão, mas eu também não posso trabalhar de graça, porque eu dependo do meu trabalho para sustentar a mim e o meu filho. Então, assim, é uma situação totalmente em cadeia. É claro.
Brincadeira. Você tem fome de o quê? Eu tenho fome de discernimento. Eu tenho fome de bom senso. Eu tenho fome. Não é entrar em confronto, é entrar em conflito, porque o conflito, as opiniões realmente divergem. E graças mas a a Deus, gente porque o que pode seria, melhorar né? O que com seria essas do azul se diversidades. não fosse o amarelo? Isso. Não tem essa história que todo mundo fala? Até entre nós a gente diverge de vez em quando, né? A gente diverge muito, ainda bem, porque senão ia ficar sem graça para vocês que ficam assistindo Doutoras Respondem todo dia. Porque a gente... Hoje a gente escolheu um cenário muito diferente. Vocês vão ver que no fundo aqui tem um monte de brinquedo, né? E a gente escolheu isso propositadamente também, não para ficar o clichê do Dia das Mães. Não, seria melhor Dia das Crianças. Né? Mas é para também dar essa questão mesmo, essa simbologia de que nós estamos na nossa casa e a gente quer que vocês tenham com a gente essa proximidade e que confiem, porque alguns profissionais, aliás, todo serviço que você contrata, se você não confia naquilo que você está contratando, melhor que pare já, né? E eu falo muitas vezes, mentir para advogado, mentir para médico, mentir para contador tá fadado a ter problemas. Pode não ser o 100% da verdade. Não pode não. Eu acho que a gente tem que conversar sim. 100% de conhecer tudo 100%, mas saber onde achar. Confrontar não é afrontar. Realmente, confrontar não é afrontar. O que me irrita muito é essa discussão de Facebook. Direita, esquerda, mais e menos, cima e baixo, X. Isso não vai mudar nunca. Gente do céu! Isso não vai mudar nunca. Sabe? Não fala brigando, fala com propriedade. Se você não sabe o que você quer, não sabe o que você gosta, você também não vai nem saber do fome do que você tem. Não. Né? Se tá bom, então assim não tem fome. Sabe uma tem outra fome coisa? De mudança. Que se tá bom pra você, fica quieto. Não faz nada. Agora, se tem fome de mudança, precisa começar um pouquinho a pensar fora da caixinha. O literalmente você tem fome de quê? Significa qual a sua necessidade, o que te falta. Porque tem muita gente que não consegue ver o que falta, ou não consegue olhar para si. Isso é outra coisa também interessante de pensar. Não valoriza a presença, também não sente a falta. Não era esse sentido ainda que eu ia falar, não. Mas a gente pode pensar nisso. Tá. O que eu ia falar é o seguinte, estou falando. Quando a pessoa não consegue entender o que ela quer, o que ela gosta, quem ela é, ela acaba se doando demais para o outro. Daí existe um desequilíbrio entre o dar e receber. Então, você acaba sendo muito prestativo. Afasta o outro. E aí, aquilo que em tese era para ser bom, e é bom, sim, para muitas pessoas que recebem porque elas precisam. Ela pediu? Mas às vezes a pessoa não precisa pedir muito, sabe, Adri? Tem gente porque que é necessidade mesmo. Porque às vezes também quem não pediu e recebe se sente em débito com aquela pessoa que deu e acaba se retraindo. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, essa é a primeira questão. Mas enfim, ajudar aos outros, você não pode ajudar ninguém se você não se ajuda em primeiro lugar. A máscara primeiro em você, lembra? A gente já falou disso também. Você tem que ajudar a si próprio para depois conseguir ajudar alguém. Quando você consegue isso, ótimo, você já é senhor de si. Então você já sabe qual é a sua fome, ou seja, você já sabe quais são as suas necessidades. Do que você gosta, do que você precisa e do que você merece. Porque eu costumo dizer assim, olha, o que eu ganho é bom, mas ainda não é o que eu quero e nem o que eu preciso e nem o que eu mereço. Eu não desdenho e nunca vou falar mal daquilo que eu tenho, porque o que eu tenho eu demorei para conquistar, é meu. Claro, foi galgando, foi pelos próprios méritos. Pode ser pouco para alguns. Isso, e muito para outros. E muito para outros. Muito para outros que acaba sendo referência. Tem fome de estar naquele lugar que você está hoje. Sabe uma coisa interessante? Nós vamos trazer esse tema também para poder falar, mas uma palhinha agora. Falando disso, né? Os outros sempre acham ou demonstram achar que a tua vida é fácil.
Ninguém sabe os tombos que você leva, só vê as pinguinhas Isso. que você toma. De novo, no dito popular. Fome de estar no lugar que você está. A grama do outro é sempre mais verde que a sua? Não é isso que as pessoas falam? Mas não é. Não, cada um tem a sua história de vida. Só que não. Cada um sabe dos seus problemas. E é tão mais fácil a gente ajudar os outros. Se vocês prestarem atenção, eu faço muito isso. Eu falei aqui que eu assisto as nossas lives depois que elas terminam. E muitas vezes as coisas que a gente conversa aqui são coisas que aproveito para mim na minha própria vida. Então, quando eu converso com vocês, eu tô conversando comigo. Olha que maluco! Muito louco isso hoje, né? E ó, eu tô tomando água só, viu? Não tem nada de diferente aqui. Eu tô só mesmo pensando de uma forma divagando até um pouco. Eu também, né? Antes que o Paulo fale alguma coisa. O Paulo acho que nem tá aqui ainda hoje. A gente sente falta de vocês quando vocês não vêm, quando vocês não conversam com a gente, quando vocês não falam pra gente aquilo que vocês sentem. E a gente lê tudo dos comentários, hein? Ó, que é verdade, sim. Risos, olha que beleza. Não, os comentários estão aí para vocês também verificarem os comentários. Eu tenho fome de algumas pessoas, não da presença do coletivo, do grupo, de pessoas que eu tenho em outros lugares, né? Eu fiz muita amizade no mundo todo por ter morado em outros lugares, então eu tenho conhecidos em vários países. Eu tenho essa fome que é o quê? A vontade de reunir, uma reunião. Mas esse é o lado italiano, né, Dri? Aquela coisa de vamos estar juntos, vamos conversar, vamos falar de momentos diferentes, porque muitas coisas na vida da gente são oriundas de estresse, de tensão. O trabalho do médico é tenso. Então você tem que buscar... Eu não sei quem inventou que médico tem que trabalhar 12 horas por dia. Se as outras profissões são 6, 8, 9 Não, máximo. Existem várias outras profissões que também fazem jornada 12 por 36, por exemplo. Mas o médico não consegue. Por 36. Cadê o 36 do médico? Não tem como, senão não faz a renda. Não faz a renda, porque o 36 é autônomo. Aí vai lá e coloca 36. É 12 por mais 36. É complicado. Aí vira 48, olha que beleza. Eu até perdi o fio da meada do que a gente tava falando disso agora. A Adriana começa a falar essas coisas, porque a gente tem como proposta... É verdade. A gente tem como uma das propostas do Doutoras Respondem... As pessoas não sabem a realidade. Então, vou falar de novo. Fala. A gente tem como proposta do Doutoras Respondem... trazer uma união para as profissões, em específico aqui para os profissionais da saúde e os médicos. E a Adriana, quando a gente começa a falar desses assuntos, vira uma coisa propriedade. Aqui. É propriedade. Porque é vivência. Indigna. É vivência de uma médica e administradora, porque eu acho um absurdo os administradores lidarem com os médicos dessa forma. E você sabe, Drica, que eu acho que o povo tá bem satisfeito, né? Ninguém falou que tem fome de muita coisa hoje. Eu não li nenhum comentário de fome de ninguém. Tá tudo bom pra vocês? É verdade. Ninguém quer mudar mais nada? Pois é. Depois eu vou colocar pra vocês de novo a oração que fundamentou o nosso tema de hoje, que era a oração que era falada pela nossa avó paterna. Você sabe que aleluia na antroposofia é existe a euritmia, é uma das formas de tratamento não medicamentoso da medicina integrativa com base na antroposofia. E aleluia, então cada letra tem uma função, tem as vogais e a consoante o L é movimento, então movimento junto com essa conexão das vogais. Gente, é água mesmo que tem no copo dela. É água. Não, tem uma gotinha de óleo essencial aqui. Tá aqui, sem propaganda, né? Sem propaganda. Sempre tem. Mas hoje eu acho assim, eu tinha muita fome de ser mãe, sabia disso?
É verdade. Eu tinha muita fome e eu falava para as pessoas todas, e sempre falei para minha mãe, que minha mãe falava assim: "Você é louca? Você vai ter filho, você vai ver que a sua vida vai mudar de um jeito que é algo fora de contexto." E aí, de repente, eu fui agraciada com o meu pedido. Dessa vez eu soube fazer a minha conexão com o divino, né? E pedi: eu quero ser mãe de um menino. Passou essa fome? Essa fome, ela se renova todos os dias. Cada vez que ele me dá um sorriso, que ele me dá um abraço, isso sempre se renova. É uma coisa que eu não sei explicar. É um amor tão grande que eu tinha necessidade de sentir e de dar, que foi super compensado. Eu arranjei o meu ponto de equilíbrio aí com isso. É cansativo pra caramba. Todo mundo fala, é uma doação, mãe, né? Ser mãe é a coisa mais linda que tem. Olha, com todo respeito, porque eu posso falar com propriedade, não é fácil. Muda teu corpo, você não dorme, você se preocupa o tempo todo, você acaba tirando de si. Aí tem que fazer outros tratamentos, né? Você acaba tirando de si. E quando eu caí numa real de que eu tinha necessidade de continuar sendo mãe, mas que para eu ser uma boa mãe, eu também tinha que ser eu. Né? Porque senão você tira do seu para dar ao outro. Aí não dá certo. Aí depois lá na frente tem uma dívida. E aí, tá errado, né? Na constelação familiar tá errado. E no final de um acerto de contas, que isso daí acontece em algum momento das nossas vidas, vai ter, seja aqui, seja começa colar. na adolescência, né? O meu filho ia começar a tomar conta da vida dele e eu ia fazer o quê? Então, assim, eu voltei a estudar. O trabalho rendeu mais. O trabalho rendeu muito mais. Meu filho passou a ser mais feliz. Os nossos momentos e exemplo, juntos. Né? Você se torna um exemplo para o filho. Isso é muito importante. Então, a fome da maternidade, não existe manual. Não existe manual para você ser um bom profissional. Não existe manual para você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Já nasceu sabendo? Não tem manual. Pode ter a receita do bolo, tem de chocolate, os exemplos mas... e as lições de base, né? Quais são as lições de valores básicos de casa? Olha aqui, eu não sei o nome, mas acredito que seja médico. Eu tenho fome de justiça na área médica. Você está no lugar certo, porque no que depender da gente, a gente vai fazer por onde ter uma união da classe. Tem um comentário antes. Eu tenho fome de produtividade, de reinvenção, de fazer as coisas corretas e de orientar a fazer o correto também. Olha, gente, claro. Vou falar. Por que nós somos assim? Porque mamãe, olha o comentário. Não foi de mamãe, foi de Renatinha. Ô, Renatinha, tava já falando que você já era minha mãe, já, ó. Mas super curti o seu comentário. A gente tem que se reinventar sempre, né? E porque senão cai no mesmo. Claro. Mais do mesmo. A única coisa mais do mesmo que seria a única coisa mais do mesmo que eu gosto de chocolate, mas também nem pode. É linda essa fome da maternidade. Concordo que seja linda, mas a gente sempre, tudo que é demais não é bom. Eu tenho vontade de encontrar os amigos, né, minha filha? Sim. Então, vem aqui também. No Doutoras Responde que a gente se encontra sempre. Tá faltando uma visita em São Paulo. Né? E tem mais um comentário aqui. Confrontar não é afrontar. E realmente, né, vale a discussão para sempre ter uma opinião nova e realmente aprender a pensar de forma ampliada. Mas como estão os médicos, pois o presidente do CREMES pediu demissão e aí como ficaram os médicos sem direção? Nunca teve uma classe representada, né? Então, mas perdeu no CREMES, mas vocês têm uma união macro. A gente tem autoridade sim,
Agora, é uma classe enfraquecida. Sabe uma outra coisa que me veio à cabeça agora? Qual? Que é uma fome super interessante agora. O que te deu fome neste momento? Não me assim? deu fome nesse momento, pra te falar a verdade. Me deu um insight Da necessidade. dessa necessidade. Porque eu ouvi algumas pessoas que estão participando da nossa live, tanto aqui no Insta como no Face. E aí, o que eu senti? Deve ser uma vozinha aqui falando pra mim, ó, fala a respeito de tal coisa ou de sei lá o quê. A gente tem muitos profissionais aqui, não só profissionais da saúde, mas profissionais de todas as áreas. Tem instrumentador aqui também. Um beijo muito lindo pro Júlio, que é um médico também. Médico Júlio, gente. E ele tá aqui prestigiando. Gratidão, Júlio. Uma coisa que eu senti necessidade de falar... Tô achando muito bom que tem vários médicos hoje aqui. Sim, as pessoas estão com fome mesmo, Dri. Fome de justiça! Fome de justiça. E por causa dessas pessoas que estão assistindo a gente hoje, não especificamente essas pessoas que eu acabei de citar, não é isso. As pessoas, elas têm tanta fome de cuidar do outro que esquecem de cuidar de si. E não sabem as necessidades. Eu estava falando disso aí já um tempinho atrás na live, que acabam se doando demais para os outros, porque é muito fácil você... tem que focar naquela atenção para dar um resultado, né? Cuidado. Aí a pessoa tem aquela falsa esperança ou falsa realização de que como ela fez o bem, ela está bem. Não é por aí. As pessoas não estão bem só porque fazem o bem. As pessoas estão bem porque dentro delas, elas fizeram o que elas queriam, o que elas precisavam, o que era bom para elas. Tá? Hoje o nosso tema, ele não tem nada especificamente jurídico, nem nada especificamente da área administrativa, nem da área da saúde. É um tema que junta tudo, na verdade. É um tema de vida, é um tema de vivência, é um tema de desejos, é um tema de necessidades. Fome de quê? Sim, você sabe uma fome que existia um tempo atrás, na época que a gente nasceu mesmo? As pessoas tinham muita... Pouco tempo atrás. Lógico. Desculpa. As pessoas tinham muita necessidade de ter um pedaço de chão para chamar de seu. E hoje a cultura tá mudando tanto. Importante ter uma casa, né? Eu sou fãzona daquele filme E o Vento Levou, Gone with the Wind. Scarlett O'Hara, super romântico e tal. E neste filme, o que ela valorizava muito? Tara, que era a casa dela, que era onde ela morava. E ela lutou por isso, passou por guerras, perdeu família e batalhou demais para poder manter aquilo para a família, porque lá era o porto seguro, lá era o espaço que era delas, da família. E hoje, o que as pessoas pensam? Por uma pensam? questão de segurança? Eu não sei qual que era, ou se era uma questão até cultural, porque as pessoas precisam ter um lugarzinho, sabe aquela chave? Eu seguro, eu sei que eu tenho onde morar, que ninguém vai tirar de mim, né? E hoje, com essa questão toda de formas de investimentos diferentes, as pessoas estão prestando atenção que nem sempre ter um imóvel, não estou pregando isso não, tá? Eu estou só aqui divagando mesmo no tema, porque eu sou favorável de que você tenha um espaço para chamar de seu, nem que esse espaço seja um espaço alugado, um espaço financiado, um espaço cedido, mas que seja seu, que você possa entrar e ser senhor dele também, responsável por ele também. E aí, eu até perdi o fio da meada, porque eu fiquei tão empolgada com essa história da Scarlett. O vento levou o seu pensamento. Sim, Gone with the Wind, parte 2. E aí, da Tara. Scarlett, no filme, ela fez de tudo. Ela até passou por cima da irmã, que se casou
com o pretendente da irmã, porque ela ia conseguir manter a família unida, ia conseguir da terra fazer o sustento da própria família. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Por mais que ela se mostrasse uma pessoa super forte, ela tinha fraquezas imensas. Uma fragilidade. É verdade, não é fraqueza não. Não é Fragilidade fraqueza, não. é diferente de fraqueza, né? Vocês já assistiram esse filme? É um clássico que leva umas 3 horas. Aí eu acho que eu já devo ter assistido umas 10 vezes. Fora os livros que eu já assisti, que eu já li os 2, sei lá quantas vezes também, e vou ler de novo. Né, Dri? Isso mesmo. Eu vou falar mais uma coisa pra você. Fala. Eu sempre tive fome dos meus sonhos. Vocês não têm ideia do que é colocar a cabecinha no travesseiro e ficar imaginando como você vai conquistar determinada situação. Eu sempre busquei ter o meu escritório, porque eu sempre pensei, é melhor eu ter o meu escritório, que é onde eu ganho o meu sustento e vou conseguir buscar outras alternativas. E dessas outras alternativas, eu fui criando outros sonhos. E eu sempre faço listinha, sabe? Eu escrevo assim, gostaria de ter uma televisão 70 polegadas, aquela que fala 4K e não sei o que, tá. Eu gostaria de ter um carro assim, tá. Tá, e são bens. Então eu falo de tudo, todos os meus sonhos. Eu já falei da minha maternidade, que era um sonho. E chega numa fase que você vai entrar mesmo numa situação material da sua vida. Você vai querer conquistar mais coisas. Eu tô conseguindo agregar na minha vida um objetivo mais complexo que eu tinha, que era de compartilhar aquilo que eu trouxe até agora na minha vida, o que eu acumulei com vocês e aprender mais. Isso eu ia falar agora também. Essa era uma coisa que eu tinha necessidade e eu não conseguia isso, porque quando eu consegui cair em mim que eu queria fazer isso, entrou uma fase, um requisito. Você precisa ter mestrado. E eu não tinha mestrado. E eu não tinha condição de fazer mestrado pela maternidade, pelas questões financeiras, pelas minhas obrigações, pela minha rotina. E aí eu me vi quebrada no meu sonho. Não por uma questão de capacidade. Não por uma questão de capacidade. Uma questão de requisito. O que torna mesmo uma pessoa... Eu sou favorável do conhecimento. Seja ele vindo de livro da vida, de uma conversa com os idosos que trazem muita informação, seja independente. O que eu queria era que as pessoas pudessem também compartilhar comigo dessas coisas que eu vivi. tinha fome de força de voz. E este momento do Doutoras Respondem, para mim, é uma realização da forma que eu tinha de falar sobre todas essas questões nesse aspecto, nesse molde. Então, essa fome foi sanada. Né? A nossa fome com a vontade de comer, a fome de uma querer compartilhar aquilo que acumulou, a fome da outra de fazer a justiça na profissão dela, porque as pessoas são heróis, mas... Quando convém? Então fica aí o spoiler. Ai, falei. Falei. Assistam a gente amanhã. Amanhã o tema vai ser muito voltado para a área médica. Médicos venham, meus colegas. Nós vamos falar sobre os médicos. Até que ponto os médicos são heróis. Mas isso é para amanhã. Então fica aí a lição de casa para vocês. Para vocês terem um pouquinho de fome de voltar aqui. E para vocês também trazerem as outras pessoas aqui da área de vocês. Vamos juntar todo mundo. Um lugar onde que vocês se sintam à vontade para poder falar a respeito das necessidades que vocês têm. De repente, com o que a gente consegue aqui,
a gente vai buscar forças em outros lugares. Eu sozinha não consigo. Eu e minha irmã, a gente já tá muito mais fortalecida. Nós duas, mas todo mundo que faz parte do Doutoras Respondem, a gente conquista o mundo. Não é? E ó, de verdade, eu ponho a minha cabecinha hoje no travesseiro. Essa semana tinha gente do Equador, do Japão, falando Não, com a gente da tá Argentina. overseas mesmo. A gente já tá extrapolando fronteira. E bom. detalhe, sem coronavírus. Como é? Covid free. Covid free. Força. Fome de força. Fome de justiça. Fome de oportunidade. Fome de sonhos realizados. A questão de você pedir antes de dormir, isso é muito importante, porque quando antes de dormir, a gente coloca para que no dia seguinte ou tenha um insight, ou venha alguma dica, ou uma inspiração. Então, aquilo que você pensou no dia seguinte vem como uma realização. Ou como um start. Eu dei um beijo agora, porque entrou uma amiga minha advogada, ainda bem, né? Porque só tava no meio de médico aqui. E ela desejou Feliz Dia das Mães para você também. Feliz Dia das Mães. Para todos. E eu tenho certeza que a Andréia tem fome, assim como eu. De justiça. De justiça. Muito bem, fome, adoro esses advogados que têm fome de justiça. Sabe do que eu acho que ela tem mais fome? De decisões coerentes, de gente mais preparada. Não adianta você chegar lá, se dedicar 1 ano em cursinhos e depois fazer na prova o xizinho e passei. Hoje eu sou juiz, hoje eu sou promotor, hoje eu sou delegado. Tenho fome. Caramba. Que a justiça internalize esse ser que julga numa canetada. A pessoa que julga, ela tem uma responsabilidade infinita. É claro, assim ela tá definindo a vida do assim, outro. Ai, me dá um atestado. Tem fome de quê? Tem fome de poder? Peraí. Me dá um atestado aí. Tá, eu tô atestando que a pessoa tem aquilo. Então, a minha caneta, ela serve pra muita coisa. A caneta de um juiz, ela serve para decidir muita coisa da sua vida. Então, fome de justiça, fome de verdade. Eu sinto de verdade, assim, que muitas vezes nos processos a gente escreve e as pessoas não leem. Aí se você escreve pouco, você não vai ser entendido. Então, preferi realmente falar, sabia? Aí por isso estou aqui também, tô falando para tudo quanto é lado agora. O que eu acho, que eu deixo de achar. E digo mais, falo, sustento aquilo que digo, porque as pessoas também vão falar, mas veja bem, não é bem assim, dessa forma que você entendeu. Opa, você tem que ser pessoa o suficiente para poder falar e sustentar, e ainda por cima saber que você pode sofrer consequências daquilo que você fala. Tá preparado? Olha, eu já vi juiz muito pirado da cabeça, que não tem condição nem de cuidar da própria família, como é que vai cuidar de um outro desconhecido? Como é que uma pessoa recém-formada, 20 e poucos anos de idade... É juiz? Pode ser. Vai conseguir definir a separação de um casal que viveu, sei lá, 30 anos juntos, se essa pessoa nem chegou ao namoro mais duradouro. Então, a pessoa tem que ter vivência, não só técnica, mas vivência de vida. Outro, do ser humano. Coloque-se no lugar do outro para ver se isso daí faz sentido. Eu tenho fome de Faz contato. sentido isso tudo que a gente tá falando para vocês? Falaram aqui que... verdade, vocês falam muito bem. Adorei, gente. Olha, hoje eu vou dormir assim muito bem, vou começar a semana super bem. Sei que vou ter uma semana super agitada no escritório, no Doutoras Respondem, porque a gente tá programando algumas novidades bacanas para vocês. A gente vive 24 horas, a gente tem fome disso aqui.
Não, isso aqui agora, vocês não têm ideia, isso aqui não. O nosso Juntos, projeto. Doutoras respondem. Isso é com vocês, muito, a gente muito vai conseguir encorpado fazer agora. a diferença. Eu tenho certeza disso. Sabia? Sim. Eu não entrei. Me falaram uma coisa, e até eu tava conversando com a Renata ontem. Porque a gente começou a nossa consultoria, né? Prometemos e cumprimos. E foi Essa é até outra de madrugada, a consultoria não tem hora aqui. Tem sim. Tem a etiqueta do home office. Mas enfim, a gente prometeu a consultoria e começou com todo vapor. E tem coisa na vida que quando a gente vê, é difícil desver. Qual o neologismo aí, o desver? O desver, não tem Como desver. diz meu filho, mamãe, eu baixei o jogo aqui, agora eu desabaixei. Desabaixei. Filho, você não desbaixou, filho, você desinstalou, removeu. Não, eu como é que ele fala? Eu desbaixei. Eu desbaixei. Baixou, desbaixou. Eu vi, eu desvi. Não tem como desver, gente. Se você a palavra dada e a pedra lançada não voltam. Não voltam mais. E isso também vale para questões digitais, posso pedir né? perdão. Sim. Se eu achar, se eu mudar de ideia, ou se eu assumir um erro. Mas quando você vira algo, não tem como desver. Não, mas tem gente que faz vista grossa mesmo. Ah, né? também tem. Aí a gente tem fome de visão. Tem advogado que fala assim, que o cliente chega pro advogado e fala assim, doutor, isso aqui, 2 mais 2 eu sei que dá 4, mas você vai ter que dar um jeito de fazer virar 5. Para! Vocês não têm ideia do que aparece todo dia, gente. Tem gente que vive no mundo encantado de Bob, não é isso que fala? Mundo encantado de Bob? Não tem noção da realidade mesmo. Acha que é tudo muito flor, muito encantado, que o príncipe do cavalo branco realmente existe. Tomara que ele exista mesmo, que ele apareça para você, que você venha aqui para contar pra gente. Porque eu sou um pouco Santo Tomé. Aliás, hoje eu tô muito religiosa, né? A nossa live foi... Aleluia. Quando a gente for terminar a nossa live de hoje, Mundialice, obrigada. Isso, Fabi, quando a gente for terminar a nossa live de hoje, eu vou repetir a oração que fundamentou a live o de nosso hoje. tema de hoje, que é da nossa avó materna, que a gente faz até hoje. Eu já passei pro meu filho e eu quero que ele passe para os filhos dele, porque a palavra tem poder. E quando a gente fala realmente acreditando no que você está falando, ela realiza. Você realiza. E aí as pessoas brincam, né? Que eu aprendi a pedir. Então, quando é muito comum que a pessoa fixe no negativo. E quando a pessoa se fixa no negativo, ela vai atrair o quê? Negativo. Horas. Né? Tá acabando a bateria aqui, velho. Então, quando a pessoa fixa no negativo, ela vai atrair o negativo. Fixe no positivo, vai atrair isso. Então, sempre é legal ter um outro que puxa a gente para o positivo. E se você for analisar até uma questão de história mesmo, assim, do mundo, o mundo foi tendo fome de tantas coisas. Nós fomos, com a evolução, você vai ver, a gente... Sabe por que eu lembrei agora? Não, nem vou entrar nessa, vou entrar num papo um pouco mais light, porque a gente tá acabando a nossa live, e eu quero que as pessoas hoje durmam felizes, saiam daqui hoje com o coração leve. Essa é a proposta do dia, porque o dia hoje é de comemoração. A minha dupla favorita tem uma música que chama Tijolão. Olha que lindo isso. Eu vou dormir como? Você vai dormir feliz. Ela fala assim, e por que eu lembrei disso? E as pessoas, elas menosprezam muitas coisas da vida, mas se você prestar atenção nos detalhes, todos eles te enriquecem de alguma forma, seja pro bem, seja pro mal. E essa música, ela fala assim, eu vou trocar o meu celular por marca tijolão, daquele que só manda mensagem e faz ligação. Sabe por quê que eu lembrei disso? Porque no passado, vocês lembram do StarTAC?
Nossa, Era aquele celular que era de flip. Gente, era uma elegância ter aquilo. E aí, as pessoas tinham aquela vontade enorme de ter aquele telefone. Quando o telefone veio BCP, que depois foi virando Claro, sei lá o que foi antes de virar Claro, as pessoas faziam filas enormes para terem celulares. De repente, olha só o que vocês têm na mão e o que a gente está usando aqui para poder conversar com vocês. As pessoas acabaram tendo fome de tecnologia para poder aproximar todo mundo. Que conseguiu muita coisa. Sim, e se você for analisando muito mais em termos de história, né? Ninguém nem tinha geladeira. Não. As pessoas cozinhavam era o que tinha, na dividia. banha. A gente falou disso também, de repente os Banheiro idosos... fora de casa. Falamos também disso já uma vez aqui, que os idosos de repente conseguem ter uma vida muito mais... Faltou a palavra. Longevidade? Mais longevidade, talvez por causa da alimentação. Que no passado não existia salgadinho, todas essas aí firulas na alimentação. A gente comia, as pessoas comiam coisas que vinham da terra. Então, e aí não tinha necessidade de ter geladeira, não tinha necessidade de ter micro-ondas. Salgava, né? À medida que o homem foi convivendo, as necessidades foram se diversificando. E as invenções aconteceram. Vieram as questões da saúde também, as vacinas. Remédio, quando que a gente pensou que fosse ter que fazer uma vacina com relação à Covid-19? A gente nem imaginava. Então as necessidades foram vindo. A gente já teve pandemia com máscara. Às vezes criam necessidades. Eu vou pedir para a Adri depois colocar... Tem gente que cria necessidade para vender facilidade. Eu vou pedir depois para a Adri colocar nas nossas redes sociais para vocês, só por curiosidade, para vocês saberem como é que eram as máscaras dos médicos no começo. Vocês vão achar que as máscaras pareciam máscaras de baile fantasia. Não era uma máscara com um bicão enorme. E aí a gente foi percebendo com a evolução do tempo que não tinha essa necessidade. Hoje o que a gente fala, talvez daqui de 5, 10 anos nem faça mais sentido. Eu tenho fome de pessoas que somam, vocês já sabem, ou soma ou some. Aí Jorge Mateus de novo. Uma ótima semana a todos, estou com fome de dormir. Soninho bom para todo mundo. Muito bem, a gente se vê amanhã. Vamos lá, a gente vai aqui, antes de acabar o nosso tempo, vamos fazer de novo a nossa oração. Não, pensem, não é com o fito religioso. É um mantra, ou uma mentalização, ou uma positividade que se joga para aquele momento. É como um ensinamento mesmo que nós tivemos na nossa família, na nossa criação. E a gente entende que essa é uma forma de conversar muito forte, as palavras muito fortes, né? Prestem atenção nas palavras, elas significam muito. Então vamos lá, Adri. Sim. E aí, olha, antes disso, muito obrigada por vocês estarem com a gente. Gratidão. Não só hoje, mas obrigada por vocês estarem acompanhando o Doutoras Respondem, o Juntos com Doutoras, e fazendo da nossa comunidade algo tão forte como está ficando já. Isso mesmo. Piano, piano, se vassando, se va lontano. A gente vai longe, junto a gente vai longe. Gratidão mesmo por vocês estarem fazendo acontecer esse nosso projeto, porque esse projeto é nosso. Sem vocês, a gente não vai conseguir ter voz. E a gente não vai conseguir ajudar vocês. Então, eu vou pedir agora para vocês fazerem uma boa mentalização. E vamos começar a semana nessa não é uma questão de religião, falando de novo, é uma questão de positividade, é uma questão mesmo de boas energias e good vibes. Então vamos lá, Adri. Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Aleluia, aleluia, aleluia. E acabamos a live, 20 segundos. Tudo de bom, até amanhã. O tema é ótimo, esperamos você amanhã.
Sigam doutoras nas redes sociais. Tudo de bom. E eu já estou com muitas saudades de vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Bye, bye. E esse foi a live de hoje. Falamos sobre você tem fome de quê? Fome de justiça? Fome de oportunidade? Fome de comida? Amizades? Fome de trabalho? De pessoas honestas? De amizades? Superação? Amores? Amizade você já falou? Você? Família? Dinheiro? Claro, não é ruim. Ambição? Fome de positividade? Fome de futuro? Fome de estabilidade e paz interna? Fome de estar com doutoras respondem todas as nossas lives às 21h21. Esperamos você amanhã, que o tema está ótimo. A gente já deu até um pouco de spoiler aqui, né? E é isso mesmo, porque os temas que a gente escolhe são para vocês. Isso aí. Bye, Tudo bye. de bom, até já amanhã. Já estou com saudades novamente de vocês. Tchau. Tchau, tchau.